não temos apoio financeiro, a não ser colaboradores anônimos que ajudam para que a equipe adquira equipamentos, enfim, para que a gente possa levar a efeito, porque todos que compomos a equipe temos poucos recursos para investir. E também, nesse momento, a gente pede que vocês convidem pessoas para se inscrever no canal da Rede Amigo Espírita e agora também no nosso canal Gênesis. E amanhã, às 17 horas, a gente começa um novo programa, às 17 horas, intitulado Chico Live Xavier. Então, nós vamos fazer um novo trabalho aí, vamos ver qual é o projeto que a espiritualidade está reservando para a gente. E esse trabalho será em parceria da Rede Amigo Espírita com o canal Gênesis, aqui mantido pela FEAC. Pois bem, sem delongas, todos estamos ansiosos, porque vamos trabalhar Somos Constrangidos para Reencarnar? Questão 337 e 338 do Livro dos Espíritos. Eu farei a leitura agora das duas questões e a gente entra nos painéis. Lembrando que estamos no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Prelúdios do Retorno. Na última semana, nós trabalhamos a questão que envolve aquele momento de preparação, de escolha, de definição do espírito ante o processo da vida nova que vai se iniciar. Então vamos lá. Questão 337. Dando boas-vindas para a Bárbara e para a Denise, que estão aqui nos dando apoio. Eu estou um pouquinho à frente, não significa que eu estou atrás de vocês, né, na evolução espiritual. Porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Não é assim que Jesus fala no Evangelho? Pois bem, pergunta de Kardec. A união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Resposta. Pode ser imposta do mesmo modo que as diferentes provas. Sobretudo quando o espírito ainda não está apto para escolher com o conhecimento de causa. Por expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, poderá tornar-se para ele um instrumento de castigo. Bom, o texto é forte, né, Denise? O que você achou, Bárbara? Ela não gostou muito da palavra castigo. E aí já começa um bom debate. Deus castiga? Ah, mas está escrito aqui. Calma. Não estou discutindo o que está escrito aqui. Eu estou perguntando para vocês. Vocês estão estudando a doutrina espírita na casa de Allan Kardec e Amélie Boudet, que é a FEAC. Não é assim? Nós estudamos aqui procurando entender a essência da doutrina espírita, que é uma doutrina pautada na liberdade das escolhas. A doutrina espírita trabalha a questão do direito moral de cada um de nós diante dos desafios do caminho. O espiritismo, na verdade, é uma doutrina, então, que se pauta na liberdade, na igualdade e na fraternidade. E o espiritismo, portanto, nos esclarece que a lei que rege os nossos destinos, ela está esculpida na nossa consciência. Ou seja, nós vamos como que interpretando a vida de acordo com as nossas possibilidades e vamos também decodificando o que é o justo, o belo, o harmônico, que estão em graus
vamos dizer assim, rudimentares na nossa intimidade. Ou seja, o espírito, quando criado simples e ignorante, com um projeto de evolução, nós temos um germe da perfeição dentro da gente. A chamada centelha divina, a chama sagrada, a luz interior. Ou seja, é uma maneira de, inclusive, identificar Deus. Todos somos seres espirituais. Por mais que na Terra, como homens, nós esqueçamos disso e desenvolvemos imperfeições, porque você é livre. E a imperfeição, inclusive, dificulta exatamente essa percepção do divino. Quanto mais materializado, mais vamos ter dificuldade de perceber a beleza da natureza que está refletida dentro de nós, para não dizer que o que está dentro de nós também reflete a natureza. O poeta, o filósofo, costuma nos afirmar que você, eu, qualquer um que tentar teorizar Deus, vai ter muito problema. Porque não dá para você falar de Deus tecnicamente, sob o ponto de vista da lógica humana. Porque a nossa lógica é imperfeita. Nós vemos em parte. Mas se você for para a natureza, sentar diante de uma mata, árvores, flores, se você esvaziar sua mente e ficar só observando a natureza, em breve você vai sentir Deus. Entenderam? Por isso que não dá para discutir Deus. E muito menos crenças. Cada um tem a sua. Certo? Mas quando a gente fala do espírito, naturalmente você vai caminhar pelas linhas da sensibilidade. E todos nós somos sensíveis. E, no fundo, todos somos puros. Então, quando nós trabalhamos muito essa ideia do conhecimento, do desenvolvimento das ideias, na verdade são recursos naturais, porque faz parte do processo evolutivo desenvolver-se intelectualmente, para que a gente compreenda as equações do caminho. Mas o que garante a segurança espiritual não está no intelecto, e sim no sentimento. Sentimento. Tanto que, se o seu coração apertar, por mais que a sua inteligência tente argumentar, o seu coração sempre vai vencer. Vai acontecer isso com vocês? Seja bem-vindo. Tudo bem, Salberto? Por favor, sente aqui na primeira fila. Então, nós estamos num processo. Alegria toda nossa. Quantos anos? 20 anos. Puxa vida, nós dois estamos jovens, que bom. Então, continuando. Nós estamos falando aqui, senhor Alberto, que Deus não tem jeito de teorizar, é sentimento. Sentimento. Que muitas vezes o próximo fala muito mais de Deus para nós do que uma teoria, do que uma ideia religiosa qualquer. Por isso que Jesus, ele é o diferencial, como nos ensina Emmanuel, o benfeitor, porque Jesus sintetiza todos os filósofos, todas as filosofias, todos os tratados, inclusive religiosos, numa síntese perfeita. Qual é? A do amor, da vivência. Por isso é que ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Porque amando é que a gente entra na relação com o divino. Ficou claro? Isso é importante. Não estava no script não, mas saiu, não foi, Bárbara? Porque tudo por causa do castigo, né, Bárbara? Olha para você ver que castigo, eu dei uma volta. Mas para a gente pensar o seguinte, que o Espiritismo,
então nos mostra com clareza que não existe castigo, mas existe uma força natural, a lei natural, que é a do progresso. Quando imbuídos, quando fortalecidos, quando estimulados, quando abraçamos a causa do progresso, nós vamos naturalmente adquirindo habilidades e um conhecimento para dominar as forças que existem à nossa volta, ou dentro de nós, que é mais importante. Quer um exemplo? Você está passando por um problema, seja ele interno, físico ou social, familiar. Muitas vezes você fica... Se você entrar nas raias da reclamação, você estará aumentando o problema. Certo? Se você foi indiferente, omisso, você está dando mais dinâmica ao problema. Ele pode até ficar assim guardado, porque você não está vendo, você mudou de lugar, você não atende o telefone. Mas o problema existe. E vai chegar uma hora que tu vai ter que enfrentá-lo, certo? Sem contar que nós podemos criar um problema com as nossas próprias atitudes. O indivíduo está quieto, você vai lá, joga uma pedra nele, você está criando um problema, não é verdade? O que na verdade vai acontecer? Você está movimentando valores, energias, emoções, sentimentos na sua própria intimidade, que vai chegar um tempo que o seu coração vai te dizer, isso não é uma boa, ou não foi uma boa. Me desculpe. Mas pode ser que o seu intelecto vai dizer para o seu coração assim, não, mas ele merece. Mas o seu coração vai continuar doendo. Mas não foi uma boa. O seu intelecto pode até dizer assim, depois você resolve essa história. O seu coração vai continuar doendo. Enquanto você não resolver, o seu coração vai permanecer numa situação complexa. Certo? Então não adianta teorizar, não adianta sofisticar. Então quando nós falamos aqui em Espiritismo sobre castigo, conforme o texto está definindo aqui, imposição, porque a pergunta foi, a união do espírito a determinado corpo pode ser imposta por Deus? Rapidinho a gente pensa assim, Deus está em algum lugar usando um software, hashtag, castigo, imposição, né? E que nós possamos compartilhar isto. E, na verdade, não é Deus um ser que está olhando para cada um de nós no sentido particularista ou personalista. Ou o olhar de Deus é repreensivo, ou ele se enche de lágrimas, de emoção quando a gente acerta. E aí ele vai nos premiar. Isso é um equívoco. Embora, acho que a palavra correta não é nem dizer equívoco. É uma maneira infantilizada de interpretar. Porque à medida em que você vai adquirindo maturidade pelo conhecimento, você está em busca da sabedoria, que é o projeto de todo filósofo, que é o nosso caso. Por que você veio a FEAC? Porque eu estou doente. Porque eu tive uma perda. Tudo bem, você pode vir a FEAC, você será atendido com um passe magnético, com as orações, porque esse é o procedimento do trabalho espiritual, da contemplação, mas também do atendimento, da solidariedade. Você vai ter sua resposta. Mas daqui a pouco, quando você for percebendo que o seu problema não é tão problema assim,
você começa a apresentar-se como um filósofo. Qual que é o papel do filósofo? Amar o saber. Né? Amar o saber. E você vai gostando de saber, e com isso você vai desenvolvendo a curiosidade, que é fundamental para qualquer pesquisa. Então nós estamos aqui, na verdade, em busca do conhecimento. E o conhecimento, portanto, vai trazer para nós elementos para que possamos compreender, então, como que funciona a vida. E, a partir disso, você vai tirando deduções. É natural. Eu não vou jogar pedra em alguém, porque se eu jogar pedra em alguém, meu coração vai doer depois. Numa linguagem bem simplista. E não adianta o meu intelecto querer justificar, eu arrumar um bom advogado, ou então acionar alguma forma aí para ter um habeas corpus, que é muito comum no mundo material. No Brasil é assim, né? Habeas corpus, aí vai ser julgado depois que desencarna. Ele pode ser condenado, já até desencarnou. Olha para você ver que interessante. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Mas não tem problema não. Habeas corpus é aqui na Terra. Mas habeas corpus não adia a dor do coração. Porque se não doer agora, dói amanhã. Imagine um indivíduo, sob o ponto de vista da corrupção, da ambição, da tirania, ele apropria-se do que não é dele para se beneficiar. Aí ele passa aqui na Terra como um vitorioso. Né? Jatinho para lá. É jatinho para lá e já tinha problema aqui agora. Que ele vai passar a ter um problema. Vocês já imaginaram? Eu estou atendendo um caso aqui que uma companheira quebrou o tornozelo. E necessitada de uma cirurgia emergencial. Está uma semana na fila de uma Santa Casa, de uma cidade aqui do Brasil, aguardando para ser operada. Imagine você com os ossos quebrados, precisando de uma cirurgia urgente, e está uma semana. E aí você observa o comportamento da sociedade materialista pautada na ganância, no interesse pessoal, na indiferença, na corrupção e na tirania, que vai gerar violências, inclusive essa violência psicológica. Qual é a violência psicológica? De alguém que precisa de uma cirurgia, que não tem condição de pagar e está numa fila para passar por esse procedimento. Aí vamos refletir. Amanhã, aquele que pegou o dinheiro público, o dinheiro que é para ser usado para as questões da população, porque se paga imposto, e o indivíduo usa aquilo para comprar uma baita casa, para viajar para a Europa, para beber os melhores vinhos. Aí vai chegar um tempo que ele vai falar assim, a consciência dele vai falar assim, o que fizestes dos bens que o Senhor depositou em suas mãos? Tá aqui, ó. O que fizestes? O que fizestes? Então, a vida materialista, ela pode reger as nossas ações, porque nós nos tornamos escravos por opção, por escolha. Numa grande massa, Bernardo, senta aqui naquela primeira aqui do cantinho aqui, por favor. Fica à vontade. Só para você facilitar ali para o pessoal. Porque você é anjo, mas não é de vidro. Eu brinquei com você. E aqui na frente também você participa mais. Imaginemos. Você, por exemplo, que tem tudo na mão. Um exemplo, você é um pai, uma mãe.
que tem tudo para conduzir, auxiliar numa família, e você opta por pensar apenas em você mesmo. A indiferença. Não, eu sou pai, eu sou mãe. Mas no fundo, graçamos o trabalho no egoísmo. Sempre ajusta, mas sempre. Não precisa falar muito, não, né? É muita realidade nossa. Chega lá na frente, sabe como é que começa a vida te responder? Não precisa desencarnar para as coisas aparecer, não. Os próprios filhos, reflexos dos pais. Aí você fala assim, mas eu não te criei para isso. Você acha que fez isso. Mas, na verdade, você fez diferente. Você fez para isso mesmo. Aí você quer que o seu filho seja perfeito. E eu não estou entrando aqui no mérito, tá bom? De índole, de caráter, de bagagem que o espírito traz de outra vida. Não estou entrando nisso. Porque você pode dar uma educação exemplar. Uma família estruturada. E um ser, no meio de tantos, vira um ponto fora da curva. Pode acontecer? Pode. Mas vamos combinar. É assim, fala, Denise. Vamos combinar? Se você oferece os melhores exemplos, uma família estruturada, etc., etc., ou você não oferece tanto, qual é a probabilidade de dar errado? É mais nessa que está bagunçada ou nessa que está mais ajustada? É onde os exemplos são mais complicados. Estão de acordo? Lembra que eu falei aqui semana passada de uma família que foi visitada, de companheiros delinquentes, assassinos, e uma criança flutuando lá no meio. Aí um companheiro perguntou, meu Deus, qual será o futuro? Quais os exemplos? Pegaram aí o que eu quero dizer? Pode ali estar reencarnando um Francisco de Assis. No meio ali daquela problemática toda. Pode. Mas a probabilidade é mais para que aqueles que estão reencarnando necessitam daquele contexto para ver se dá um passo adiante. Porque a força atrativa é para segurar no passado. Deu aí? Então Deus não pune. Deus não castiga. A imposição, no momento da escolha do corpo, que na verdade não é escolha do corpo apenas. Aliás, semana passada nós falamos muito do corpo, da estrutura biológica, né? Falamos de disfunções, etc. Mas vamos falar do corpo no seu sentido do corpo do projeto. Daquele desafio que tu vai enfrentar, que pode começar até pelo corpo. Vou sentar aqui. Que pode começar pelo corpo. Pode ser um corpo cheio de beldade, como pode ser um corpo cheio de problema. Porque a inibição física, ela pode ser um desafio para o espírito, para que ele cuide da vaidade. Porque, por exemplo, a beleza é uma faca de 2 legumes, como dizia o Vicente Mateus, viu, Celcinho? Lembra do faca de 2 legumes? É uma faca de 2 legumes, a beleza. Aí o companheiro falou assim, Chico Xavier era feio para danar, né? Fisicamente. Aí eu penso assim comigo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina se o Chico fosse bonito. Hein? Porque começa a desconfiança, começa o preconceito. Aliás, diga-se de passagem, eu fiquei tão emotivo aqui no início, porque nós estamos atendendo um caso aqui à distância, complexo. Eu acabei não fazendo uma reverência. Hoje é 29 de agosto, nascimento de Bezerra de Menezes e do seu pupilo, Arnaldo Rocha. Reencarnou no 29 de agosto de 1922. Esse nosso amigo Arnaldo. Saudade do Arnaldo. Embora ele continue nos dando serviço, agora como espírito, né? Pois bem, Arnaldo Rocha faria hoje 97 anos. Ele desencarnou em 2012. Pois bem, então,
eu tinha que fazer essa menção honrosa, saudosa aos companheiros. Mas a beleza é complexa? É melhor, muitas vezes, mais feinho. Não é? Eu vou contar um caso que tem a ver com esses bastidores. Eu contei isso aqui certa feita, e eu fui autorizado, sem, é óbvio, dar nomes. Uma companheira, e essa informação veio através do próprio Chico Xavier, que teve acesso ao passado dessa... Uma pessoa bondosa, tenho muito apreço por ela. Ela reencarnou, e quando nasceu, de cara, foi identificado um problema no pé dela. Uma má formação. Hoje ela já é com uma idade avançada, ela passou por 32 cirurgias no pé. 32 cirurgias no pé. Pois bem, mas lá atrás, quando jovem, isso para ela era um desafio. Porque ela tinha uma apresentação, uma mulher muito bonita, jovem, mas ela mancava, ela tinha esse problema. Então isso para ela era um tormento. Vaidades, eu não discuto com a ala feminina, e nem com a masculina sobre vaidade. Vou falar da masculina também, para não falar. Hoje em dia você tem que tomar muito cuidado, porque é muito mimimi, sabe? São da causa na justiça. Você não pode falar nada porque é preconceito. Tem umas histórias assim também. Mas deixa eu continuar. Então, o que aconteceu? Aí o tempo foi passando, a história é longa. Mas o que mais nos chama a atenção foi que, certa feita, Chico disse para ela muito triste sobre aquela situação, etc. Aí ela tem maturidade e tem merecimento, inclusive, para receber informação, e tomem cuidado com informações, tá? Porque tem muito gaiato também por aí, tem muito aproveitador. Qualquer 250, ele fala o que você precisa, ou o que você quer, para garantir que você volte para pagar mais 250. Eu estou sendo pobrezinho, né, 250, porque deve estar uma consulta aí para mais de 1.000, né? Não sei. Mas, pois bem, tem para todo gosto. Chico teve um acesso ao passado desta pessoa e ela foi vista como uma bailarina famosa na Espanha. E ela teve uma repetição em França. Foi uma bailarina que teve um destaque no tempo e no espaço, e não vem ao caso. E na época, em função de ser uma grande dançarina, ela era muito cortejada pela sociedade da época, né? E em função dessa vaidade, ela brincava muito com o sentimento dos homens. E isso trouxe muitos problemas para ela. Relacionamentos, dramas, passionalidades, crimes, e o negócio tomou uma proporção complexa. E trouxe muitos problemas conscienciais para ela. E no mundo espiritual, ela então foi se preparando, coordenada, orientada pelos técnicos espirituais, né, que são os nossos benfeitores da vida maior, que conhecem os fatores que gerenciam a destinação das pessoas, o que é melhor, abrem as escolas, nos matriculam, enfim. E foi estabelecido um projeto reencarnatório para ela, e seria aqui no Brasil. E dentro desse desafio, chegou-se a especular dela ter um problema de paralisia nas duas pernas. Porque foi através da dança que ela assumiu responsabilidade. Então isso marcou o psiquismo dela. Só que os benfeitores da vida maior chegaram na conclusão de que ela não daria conta se ela tivesse problema nas duas pernas. Então, junto com ela mesma, se decidiu que ela reencarnaria e teria essa má formação em um pé apenas. E que tudo dependeria dela no seu sentido de superar os dramas conscienciais. E assim ela percorreu essa encarnação e, graças a Deus, de uma forma vitoriosa. Porque o Evangelho foi vivenciado.
no seu sentido da aceitação e até da sublimação do processo. Eu ouvi da boca dela: Carlos Alberto, foi a maior bênção da minha vida ter reencarnado na família que eu reencarnei, ter estado do lado de pessoas tão especiais, como a mãe, especificamente a mãe dela, que eu não tenho autorização para citar o nome, mas a mãe, a vida toda, passou do lado dela dizendo: calma, minha filha, tenhamos esperança, porque tudo está na mão de Jesus. Ou seja, são os benfeitores do anonimato que vão nos... Anonimato no sentido de não estarem no estrelato da fama, não tem holofote em cima, mas são espíritos que abraçam uma causa para auxiliar aqueles que estão do lado. E a tarefa é do exemplo, é do silêncio, é da bondade, é da aceitação. Estes são os grandes missionários. A gente acha que missionário, já que eu citei o Chico, que eu tenho a honra de ter me tornado até um biógrafo, sei lá se eu posso me considerar, mas tem 2 livros por aí publicados. E graças a Deus são muito procurados. Não por sensacionalismo e marketing, porque não fazemos. O livro se vende. A história é importante, é bela, e toca principalmente a jornada vitoriosa de Francisco Cândido Xavier. E numa abordagem justa, histórica, respeitosa, sem idolatria. Vou dar um exemplo para vocês. Esse livro, Chico Xavier do Calvário à Redenção, que publicamos agora, em maio, não era o meu desejo que ele tivesse o nome Chico Xavier. Chico teria o nome na capa, mas o título do livro seria apenas Do Calvário à Redenção. Mas eu fui convencido porque o nome Chico Xavier é importante, principalmente para o pessoal leigo. Entre outras palavras, o nome Chico Xavier atrai. Em nível comercial, vende-se. Mas o meu coração não pedia isso. Mas nós vivemos no mundo, e não era nada também absurdo, porque se fosse algo que viesse me constranger moralmente, eu não aceitaria. Mas eu estou falando isso apenas como uma nota não vaidosa, mas tem momentos que eu faço questão de registrar, porque eu estou diante de câmeras. E isso está ficando documentado. E nós precisamos de pontuar as coisas. Tem coisas que não dá para ficar fingindo. Eu não me preocupo com o que o outro faz. A minha atenção é o que nós fazemos aqui, inclusive como equipe. E que fique registrado, porque tem que ser assim. Não que eu esteja certo de uma forma fechada, mas eu percebo que é o melhor caminho. Chega de mimimi, chega de ficar fingindo, hipocrisia. Existem problemas por aí mesmo. E nós temos que falar. Porque amanhã quem assistir esse vídeo aqui vai saber que esse livro tem esse título, que o título passou por um debate para se discuti-lo. E tomamos uma decisão em função da história, do cuidado, da ética. Nós temos que trabalhar assim no dia a dia. Vamos agora apropriar. Se a gente não cuidar das coisas simples, com ética, com uma certa objetividade, com clareza, poderíamos estar sendo hipócritas ou não. Nós estamos estudando aqui as leis da vida. A vida não pode ser tratada de uma forma superficial, embora o mundo material nos proponha isso. Aí a gente vai empurrando com a barriga, né? Aí o que acontece no mundo material? Nós vamos nos dar conta no último capítulo. É o que geralmente acontece. No último episódio que você vai falar assim, meu Deus, o que eu fiz na novela inteira? Hoje eu conversava com uma pessoa, um ancião, de 80 anos. Fui visitá-lo. Aí ele me falou assim, meu filho, o que está virando o mundo? Os valores todos invertidos.
Aí ele falou uma frase que eu vou repeti-la, porque ela tem um valor histórico para mim e de filosofia profunda. Ele falou assim, nós vivemos num tempo que os homens não estão nem aí para a mulher, mas eu estou cansado de ver homem com 2 cachorrinhos na esquina. Animal de estimação tem mais valor do que um familiar. Inversão de valores que são essas? Qual é a geração que nós estamos criando? E que vamos. Qual que é o futuro dessa geração? Você consegue vislumbrar? O futuro do seu filho? Da sua filha? Nós estamos vendo a nossa geração. Eu tenho algumas décadas. Né? Por que você fez assim? Ah, achei que ela estava fazendo conta ali para mim. Hein? Mas tá bom. Eu brinco que se é 75, 2/3 meu já foi. Eu estou no último terço. Você não quer chegar aos 100, não? Eu quero chegar onde que eu tiver que chegar. Ponto. Se for daqui a 5 minutos, para mim está muito bem resolvido. Se for daqui a 25, a vontade divina. Vai ser com andador? Vai ser com fralda? Ou vai ser... Não interessa, eu não estou preocupado com amanhã. Eu tenho que pensar no hoje. Vocês estão de acordo? Eu tenho que qualificar o agora. Então, a nossa geração, nós vivemos um momento complexo. Num momento difícil. E Emmanuel fala sobre, para nós, no livro Ceifa de Luz, eu li esse texto ontem na carta de Paulo, sobre subproduto espiritual. Nós estamos vivendo um momento em que nós temos muito pouco recurso para enfrentar a crise da mudança planetária. E esta é uma realidade incontestável. A sociedade está com pouco recurso para lidar. Tanto é verdade que nós estamos vendo os edifícios ruírem. Difícil ruir. Polarização, radicalismo, carências, vazios. O indivíduo está com 80 anos de idade e está assim, pô, minha vida passou e agora? Como é que vai ser daqui para frente? Não tem perspectiva nenhuma. Porque passou a vida inteira sentado no materialismo. Se você tem 15, se você tem 20, se você tem 30, você não tem, você está. Começa por aí. Ah, eu estou com 80 anos. Você está passando pelos 80. Mas você passou pelos 20, pelos 15. Daqui a pouco você vai começar de novo. Se a gente não coloca sentido nessas coisas, realmente fica tudo complicado. Perspectiva zero. Hoje eu recebi um WhatsApp, eu morri de rir. Chega a ser até infantil, é cômico mesmo. E o indivíduo vai levantar uma lebre que o mundo está discutindo uma série de questões que, na verdade, não é verdade. Se ele está dizendo a verdade ou não, isso não me interessa. Mas ele traz uma metáfora muito interessante. Como que nós gastamos tempo sofrendo com questões que não são reais? Essas crises que campeiam no nosso meio e que são vomitadas pela mídia, elas não são divulgadas. Elas são expelidas dentro da sua casa e você está comprando algumas coisas que, na verdade, são fakes. Palavra chique, né? Para não dizer mentiras. WhatsApp, Facebook, o jornalismo. Antes, o jornalismo, você ligava a TV, as famílias se reuniam. Você era dessa época? Famílias se reuniam para assistir o jornal da noite. Quem que quer ver jornal hoje? Primeiro que você percebe claramente que existe uma guerra de interesse. Guerra de interesse. Olha o que eu vou dizer, Marcão. Guilhotina. Pode. Mas Marcão sabe minhas intenções. Nunca
Nunca na história desse país um presidente foi tão atacado igual esse companheiro que entrou aí. Não me pergunte em quem que eu votei, porque eu não vou responder. Porque eu não estou aqui para isso. Esse púlpito não é para falar de política. Não é. Independente da sua posição política. Como assim? Como assim? Só um minutinho, Roberto, por favor. Como assim? Nós temos que verificar uma questão muito séria, muito séria. A questão do respeito. Eu estou falando de respeito. Eu não estou falando aqui se o indivíduo está certo, está errado, se ele é equilibrado, se ele é uma representação importante. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo a polarização. Eu estou discutindo os indivíduos que são intolerantes com eles mesmos. Eu citei o exemplo de um político. Vou repetir para vocês. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado o que ele está fazendo. Não estou discutindo isso. Estou discutindo a intolerância que campeia nos corações. Porque as pessoas estão perdidas. Completamente perdidas. Então é muito fácil você atacar. O indivíduo manda uma mensagem. Olha para você ver o que é reencarnação. Você recebe uma mensagem, tem lá uma frase. Aí, está vendo? Está criticando. A frase, ela não tem nenhuma objetividade, não tem nenhuma clareza, é uma frase simples. Aí você, do lado de cá, já está interpretando, você está entrando no mérito se o indivíduo, as intenções do indivíduo que mandou a mensagem. Como assim? Vulgaridades campeiam na nossa cultura atual. Que, na verdade, não é cultura, é contra-cultura. As músicas que fazem sucesso têm duas frases. Na maioria delas, ou é sofrência, que o indivíduo adora ter sido traído. Não é? Ele adora passar por problemas. Vende, ou então representa a sensualidade, com frases, ou com questões que, meu Deus, agridem o bom senso. Língua portuguesa? Nenhuma. E vende, 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 por causa de um ritmo. Então, costuma a crítica dizer, músico esplendoroso, fantástico. A letra vai mexer com corações. Aí a gente fica assim, meu Deus, Mozart, Chopin, Beethoven, não é? Tudo morreria de fome. A cultura, a arte, a beleza são substituídas pelo nu. Pelo nu. Fomentando uma série de questões que vão contra qualquer princípio ético. Filho mandando mãe ou pai, no total desrespeito, dentro dos planos da educação, da ética, do convívio, de um diálogo, não existe. Entendeu, Bernardo? Aí como que você quer pensar, como que nós podemos vislumbrar um mundo melhor se as pessoas não se respeitam nem dentro de um ônibus, cada um pensando em si, passa por cima do outro, no trânsito, fechamos um aos outros. Aí a gente fica assim, como é que foi o planejamento reencarnatório? Como que nós vislumbramos vir para a Terra para trabalhar exatamente essas questões da ética, do equilíbrio, da harmonia? Gostaram? O que vocês acham? É incoerente? É coerente? Alguém pode dizer, mas vivemos num regime democrático, já que eu falei de um político. O debate é livre. Mas eu pergunto para vocês, isso é democracia? A democracia é pautada no pilar da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Fraternidade. Estamos sendo realmente fraternos? Não se debate ideias, discute-se pessoas. Aí eu citei aqui semana passada e repito. Quando se fala de pessoas, isso é um pensamento de Confúcio.
Falar de pessoas é vulgaridade. Falar de coisas é comum. O filósofo debate ideias. Nós estamos aqui para debater ideias. Num ambiente em que todos nós buscamos a mesma coisa. Nós queremos eficiência. Aliás, eu falei isso aqui semana passada, foi Marco. O Marco é minha memória ambulante. Quer ver? Já que eu falei da política, tem o partido azul, né? Tem o vermelho. Amanhã deve ser cor de rosa e azul. Aí vai mudando só as cores. O comportamento é o mesmo. Né? Antes era Arena e MDB, né, Marco? Não era mesmo? Aí muda as siglas, os comportamentos são os mesmos. Mas eu quero dizer o seguinte, não se debate a eficiência, debate o ponto de vista. Então, o indivíduo pode ter a melhor ideia, mas eu tenho que combater, porque eu sou da direita, que eu sou da esquerda. Espera aí. Aí eu vou voltar no que eu falei no início. Sabe aquele companheiro que está aguardando uma cirurgia? Há uma semana, que era uma cirurgia para ser feita imediatamente, porque ele está numa fila na Santa Casa de Misericórdia, a Santa Casa não tem médico, não tem... Pegaram aí o que eu quero dizer? E outra coisa, agora vai complicar, é geral. Vamos pôr mais fogo. E no fundo, a massa sendo manipulada por fake news. Sempre foi assim. Eu não estou falando que é agora. A história é assim. O nazismo foi o maior engodo, a maior jogada de marketing da década de 30, sabiam? Os nazistas contrataram especialistas de marketing. Eu conheço essa história um pouquinho. Eu passei por aquelas ruas de Munique. Eu fui na cidade que foi a base do nazismo, Nuremberg. Eu conheci aquele espaço em que todos nós vimos no mundo inteiro o exército marchando, vendendo uma imagem para o mundo do poderio alemão. Era jogada de marketing, que não era tudo isso. Mas tinham que impressionar psicologicamente. Milhões, na época não tinha internet, ok? Milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro acreditaram numa coisa que tinha sua força dentro de um plano, mas não era tudo aquilo. Então, nós podemos impactar de várias maneiras para conseguir o que a gente quer. Massa de manobra. A contracultura, muitas vezes, ela é fomentada por inteligências muito capacitadas. O tipo de música que é promovido, isso interessa a grupos. Você pode fazer um ídolo e daqui a pouco milhões de pessoas, ele está viajando pelo Brasil inteiro para atender todo um projeto que está por trás. Pegaram aí? Eu conversava com uma pessoa especialista que estava me dizendo sobre as próprias produções desses aplicativos. Netflix, um exemplo. A tônica dos filmes, o colorido, as músicas, os enredos são projetados para manipular a massa. E a massa comprar exatamente essas ideias. É assim as eleições. Foi assim que o presidente dos Estados Unidos foi eleito. Manipulação de massa. E o próprio perdedor, né, o partido, representado pelo Obama, reconheceu que eles vacilaram, eles não investiram tanto na mídia. Manipulação. Então a manipulação se dá aqui, se dá no Camboja, se dá nos Estados Unidos, se dá em qualquer lugar do mundo. Por quê tudo isso? Ah, Denise, que volta que eu dei, hein? Puxa vida, não sei para que eu entrei nessa senda. É espinhosa, viu? Deve estar assim. Tira o alvo. Mas não tem problema, não estou aqui para isso mesmo. Aliás, diga-se de passagem, nosso ambiente democrático, o estudo doutrinário aqui, ele é para desagradar. Não é só para agradar, não. Porque é assim que a gente aprende, assim que a gente desenvolve conhecimento, a liberdade. Mas eu vou continuar dizendo uma coisa, que nós, quando caminhamos por essa senda da descoberta, nós vamos verificando o seguinte, que o mundo lá fora ele é ilusório. E ele nos engana o tempo todo.
Eu estou dizendo que nós fazemos parte de uma massa de manipulação. Você julga os números, muitas vezes eles são maquiados para convencer. Você quer um exemplo? Como que você pode pensar numa economia de um país funcionando se todo mundo está pessimista? O que faz a economia andar é o otimismo. É você gastar, é você comprar. Então, se você começar a soltar ideias de que está tudo indo para o buraco, e está indo tudo para o buraco, daqui a pouco todo mundo tira o dinheiro do banco, começa a guardar em casa, você para de comprar. O que vai redundar na economia? Caos. E hoje, no mundo globalizado, o caos de um país redunda no caos no mundo inteiro. Não é um problema atual? A tensão do mercado, porque os Estados Unidos estão em guerra com a China. Cada um com medo do outro dominar. Aí o que acontece? Eles sobretaxam os produtos de lá e de cá, vai redundar em quê? Numa tensão mundial. Daqui a pouco todo mundo já não está muito bom para comprar. Aí se piorar, nem cartão de crédito suporta mais, hein? Shopping, vai deixar de ir. Casa aberta, por que você está falando tudo isso? Hein, Denise? Hein, Bárbara? Denise, o chat. Agradeço a audiência dos nossos amigos, muito bacana aqui, uma discussão em torno do ego, que é o maior inimigo do homem, é o ego. Outros amigos disseram sobre o interesse pessoal, que é o que tem nos prejudicado nessa caminhada. Bárbara, quer falar alguma coisa? Não? Ela está lá no Oriente, ela não quer saber do Ocidente, não é, Bárbara? Então vamos voltar para o texto. O espírito, num processo de expiação, pode ser constrangido a se unir a um projeto, a um corpo de vida, por expiação. Ele é constrangido porque, conforme o texto, inclusive, afirma, lá no finalzinho, o espírito não está em condição ainda de participar do processo. Então, quanto mais consciente se encontrar o espírito, mais ele participa na escolha dos projetos que vai envolver a reencarnação dele. Ah, quer ver como é que eu pego o caboclo na esquina? Eu aposto que vocês participaram do projeto reencarnatório que vocês estão inseridos. Viu, Denise? Você participou. Bárbara, não queira fugir. Você pode até não responder as questões. Mas você escolheu a sua sogrinha, que dela, está lá para dentro. Graças a Deus. Escolhestes o maridão. Tem que saber se ele te escolheu também. E os filhinhos, os rebentos? Você também escolheu? Acho que eu fui escolhida. Bárbara agora falou, como eu gosto. Porque o vaidoso eu escolhi. Você veio de carona. Foi teu filho que... Vem, viu, mamãe? Aí eles deram até um empurrãozinho. Sabe aquela história do Cupido? O Cupido foi os filhos. Sabe aquela coisa? Foi os filhos que deram, sabe, aquela adrenalina, aquele empurrãozinho, ajustaram, sabe? Aquela história. Mamãe! Não é mamãe ainda, né? Vamos passear, vamos na Serra do Cipó. Aí do outro lado, vamos papai, para a Serra do Cipó, encontrar lá por acaso. Foi os Cupidos. E a sogra? E o sogro? E o genro? E o primo? Agora eu vou pegar você na esquina. E o seu vizinho? Aquele que liga o funk, domingo, 8 horas... 7 horas da manhã. Olha que legal, não tem nada contra o funk, não. Mas eu estou falando da altura que ele liga o funk. Né? Faz parte da sua história. Você foi constrangido a isso. Para pagar alguma coisa? Repito, não. Força da natureza. Força interior. Que nós vamos como que agregando elementos para nos auxiliar no processo. Vamos à última questão? Marcos 3:38. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo que deva nascer,
O que decidiria qual deles vai ocupar esse corpo? Ih, agora vai para o corpo mesmo. Os dois lá no mundo espiritual vão decidir, esse corpo é meu, não é seu. É assim? Aquele bonequinho que está sendo projetado? Não, eu que vou incorporar ali. Não, sou eu, agora é minha vez. É assim que funciona. Não é bem assim, né, gente? Muitos podem pedi-lo, mas, em tal caso, é Deus quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Entre outras palavras, não é o protótipo que vai nascer que nós vamos entrar na fila, não, esse é meu, é eu que vou administrar esse robozinho. Isso aqui é uma linguagem figurada. Na verdade, pode haver até um debate, quem vai primeiro. Pode. Tem 2 irmãos na sua casa. De repente, um deles, não, eu posso ir primeiro? Não, melhor você esperar, vai o outro primeiro. Pode ser. Agora, é óbvio que o corpo, na verdade, é um resultado, aglutinação atômica, molecular, as células. O que vai ser fundamentado, o que vai ser formado, é gerenciado pelo psiquismo do espírito que está reencarnando. Ok? Porque senão dá uma ideia assim de que, na verdade, esse corpo aqui é como se fosse uma máquina que você simplesmente vai entrar e passar a administrar, igual naqueles filmes de Homem de Ferro, né? Que o indivíduo entra lá, só ele que administra aquela estrutura toda de aço, o homem de aço, é isso mesmo. Não, não é isso. Na verdade, o corpo ele é o resultado, não é? Da manifestação do psiquismo em função do que os genes, né, pai e mãe, oferecem. Ok? Por isso é que nós falamos, brincamos no início falando sobre a beleza, sobre o que nós consideramos ser a feiura, né, beldade, fealdade. Não, tudo isso é apenas, sob o ponto de vista psicológico, uma necessidade do espírito para que ele tenha facilidades ou não no processo de ajuste, de socialização. Tudo tem a ver. As inibições orgânicas têm a ver com as necessidades também, chamadas de necessidades de reajustes das imperfeições. Eu citei o caso de uma companheira que tinha uma disfunção no pé. Isso, dependendo do espírito, não tem função nenhuma. Para ela teve. Porque ela teve que carregar aquele problema e trabalhar, ajustar-se no processo da humildade. Fiz-me claro? Agora, não necessariamente que o indivíduo tem um problema no pé, ele tem um problema psicológico a ajustar. Aquilo para ele é apenas um impedimento físico, mas ele lida muito bem com isso. Certo? Para algumas pessoas, uma simples cicatriz é motivo de descompensação psicológica. Se sente... gostaria de ter tudo perfeito. Imagine que é apenas uma cicatriz. Significa o quê? A providência divina aliviou. Aliviou. Né? Uma doença facial, um problema na pele. Né? São questões que, na verdade, acabam que uma função pedagógica para que nós possamos lidar com o que é mais importante, que são as questões íntimas. Você quer falar? Pois bem, e aí, nesse caso, nós precisamos, inclusive, de refletir sobre, já que tem 2 irmãos que podem, 2 irmãos ou 2 espíritos, que podem, inclusive, participar até de um processo de escolhas, de debates no mundo espiritual. Nós podemos, inclusive, deduzir que existem espíritos que não têm merecimento de reencarnar numa família. Outros precisam daquela família. Então, os pais, os cônjuges, né? Os irmãos que enfrentam dificuldades no relacionamento familiar, nós chamamos a atenção sobre as bases do espiritismo, sobre a importância de reconsiderar as oportunidades.
porque elas não chegaram por acaso. A nossa vida, nós não somos frutos de um acaso, algo aleatório no universo. De forma alguma. De forma alguma. Há um planejamento para todos nós. E esse planejamento, eu repito, ele é sob o ponto de vista individual, coletivo, familiar e até da nação. Ponto. Vou voltar para a nação. Está gostando? Você está doido querendo que eu saia, né? Melhor, né? Mas eu vou falar. Eu não posso perder. Porque uma companheira me mandou um e-mail e esse e-mail veio dizendo o seguinte: Carlos Alberto, eu que gostaria que você comentasse, porque eu ouvi dizer que aqui no Brasil só encarnam ou reencarnam o espírito da pior estirpe. Eu falei, olha, sob o ponto de vista do espelho, que eu olho para ele todos os dias, eu sou assim, aquele que engrossa a voz. Só para fazer uma brincadeira, eu não posso perder a viagem. Não dou conta. Porque nós temos também uma tendência ao escatológico, ao finalístico, ou criar um drama onde não existe. Espetáculo. Nós adoramos o sobrenatural futebol clube. Né? Adoramos. O processo da vitimização. Somos vítimas do nosso ego. É muito mais simples você criar a vitimização do que encarar a realidade. É muito mais fácil. Esse autoego é um grande problema. O indivíduo está numa escada evolutiva, ele está num degrau, ele se julga ocupando muitos degraus acima. E quanto mais você projeta a superestimação, mais você vai criar uma força atrativa para você cair para degraus anteriores. Não que você vai retrogradar, mas você vai descaracterizar, você vai tirar a importância do que você faz por um fantasma absurdo que você está criando. Aí você vai ter que recomeçar algumas questões. Então não pense que você é o centro do universo sob o ponto de vista que tudo tem que girar ao entorno da sua vontade, dos seus desejos. Não pense que você é tão importante para as pessoas quanto, na verdade, você é. Nem imagine mais. Eu vi um comentário de um companheiro, eu achei super legal. E ele disse assim que ele estava assistindo um processo de uma reforma num edifício e tinha um container com lixos, com sujidades, enfim. E ele achou nesse container um pacote enorme de fotografias. Aí ele olhou para essa fotografia, olha que metáfora, e disse assim, puxa vida, um dia estas fotografias foram muito importantes. As pessoas julgavam que elas eram pessoas muito especiais. O tempo passou, essas fotos estão indo para o lixo. Do mesmo jeito que as ilusões que nós fomentamos também vão para o lixo. É natural que eu, particularmente, gosto de guardar lembranças, cartões, retratos. Já ganhei muitos retratos. Naquela época que tinha as Polaroid, lembra? Xereta. Eu tirava as fotos, guardava, sabe aquelas coisas, cartãozinho. E tão gostoso, de vez em quando você abre, vê aquelas coisas lá do tempo. Isso é muito especial. Então, eu não estou descaracterizando, desvalorizando o que você guarda como lembranças. Eu estou falando sobre histórias, estou falando de ego, estou falando de notícias, de livros que foram lidos, de experiências vividas, de pessoas que passaram. E hoje, qual que é a nossa visão da vida? Quantos castelos nós construímos e o tempo teve a competência de descaracterizá-los ou de
pulverizá-los. Hoje são apenas lembranças. 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 Tem uma música, lembrei do Peninha, Lembranças. Bela poesia. Lembranças. Nada mais que lembranças. São importantes? Sem dúvida, são histórias. Agora, na grande maioria dessas histórias, nós criamos os personagens, né? Nós criamos como é que eu digo? Os vilões, nós criamos os príncipes, as princesas, e o tempo passou. E o que ficou? Lembranças. E hoje nós estamos sendo convidados para ver a vida sob outro ponto de vista. E não tem como você voltar atrás. Não é possível voltar no passado para viver o que passou. Passou. E o que ficou? Um ser que está se descobrindo. Ficou nas nossas mãos a joia mais rara, a pedra mais preciosa, que é a possibilidade de se reconhecer como um ser imortal. Só ficou você. Casalberto, esse negócio está ficando muito dramático. Está muito dramático, Casalberto. Aí o outro diz assim, não, Casalberto, eu estou viúva. Aí o outro vai falar assim, eu estou sem namorada, só ficou eu. Amigo, eu não estou falando disso. Porque tem muita gente que está aí envolvido por milhões de admiradores e estão sozinhos. Eu costumo contar a história dos 4 garotinhos de Liverpool, símbolo da música dos anos 60, os Beatles. Elvis. John Lennon dizia, antes de Elvis não tinha nada, a irreverência de John. Aí eu vou brincar, antes de Beatles, em termos de conjunto, também não tinha nada, é só uma brincadeira. A gente gosta, ou se não gosta, não vem ao caso. Mas a história dos Beatles retratam a vida da ilusão do mundo. 4 garotinhos que ficaram sendo referência para o mundo inteiro. Ganharam muito dinheiro. Chegou num ponto que eles cansaram dessa vida. Eles começaram a brigar entre eles porque eles tinham dinheiro. George Harrison falava assim, nós ganhamos muito dinheiro, mas não podemos gastar. Nós não podemos ir nas ruas, nas lojas, fazer compra. Nós não podemos sair de casa, porque somos assim. Eles tinham dinheiro, mas o dinheiro para eles era algo virtual. Não tinham ainda, eles não tinham a percepção da importância da conquista em termos de trabalho, etc. E depois poder utilizar, porque você, no mundo material, você está vibrando em faixas para adquirir experiências e desenvolver possibilidades de adquirir uma certa felicidade, um reconforto. Não é isso? Aí eles acabaram se separando porque o ciclo acabou. Aí cada um deles foi seguir uma carreira solo. É muito interessante porque todos eles foram se descobrindo como pessoas de muita sensibilidade. Inclusive, definindo que todas aquelas experiências de jovem, né, envolvido com todos aqueles processos, que geralmente tem muito a ver com a arte dos músicos, com aquela vida complicada, de muita vaidade, de muito aplauso, de muitas pessoas que se aproximam para se beneficiar, e geralmente a maioria deles cai nessa cilada. Marilyn Monroe desencarna como símbolo da beleza de Hollywood, e há uma bela página psicografada por Chico Xavier, em que Marilyn Monroe é entrevistada por Humberto de Campos, no cemitério, lá nos Estados Unidos, não sei se foi em Nova York, agora eu não me recordo a cidade, e ela, sentada num banco, sendo cuidada por uma acompanhante, num processo de uma depressão profunda. Porque ela, inclusive, foi definido como a morte dela como suicídio, né? E na verdade, o suicídio ou um excesso de medicação, eu não me recordo exatamente, mas no mundo espiritual ela confessa que ela foi
responsável pela queda. Responsável direta por ter se embrenhado na vaidade. Então, é muito difícil a gente trabalhar esses assuntos, porque eles abrem muitas fendas. Eles abrem muitas questões. E geralmente, quando a gente se exacerba na crítica, a gente acaba fechando a possibilidade de olhar no espelho. Porque toda a mensagem que está sendo trabalhada aqui, com toda a minha inabilidade, com talvez os meus descompassos, mas não temos qualquer ideia de segregação, de polarização, ou de criar qualquer preconceito. Não queremos entrar nessa faixa. Mas nós estamos aqui para estudar a evolução. E a evolução pressupõe olhar no espelho. Então, quando nós reencarnamos, gente, que nós estamos falando o tempo todo sobre planejamento, família, desafios, inibições, possibilidades, nós não reencarnamos para sofrer. Ninguém. Mas reencarnamos para vencer os nossos limites. Então, nós escolhemos uma passagem, Marco, que está numa carta, na epístola de Tiago, no primeiro capítulo, quando Tiago, no versículo 12, diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vou ficar por aqui, Marco, só nesse versículo. Então, Tiago está dizendo, bem-aventurado quem é tentado. Tentado no sentido da força gravitativa que nós empreendemos durante muito tempo e que temos que aprender a nos libertar. Se você definir um ponto de referência e ficar circundando, criando uma órbita em torno desse ponto de referência, seja ele positivo ou negativo, amanhã você vai ter que se ajustar com isso, porque você criou uma polarização. Lembra que eu falei aqui da política? Do indivíduo que só vê aquilo. Já que eu citei o partido azul ou vermelho, ele só vê o vermelho. Ele não consegue ver o azul. O outro só vê o azul. Ele não consegue ver o vermelho. Sabe o que é isso? Isso é uma disfunção psíquica. Isso é um vício. Criado sob a arbitrariedade e o orgulho. O que acontece? Costuma a vida ter que sacudir, você verificar que se eu colocar aqui entre eu e você o número 6 desenhado no chão, para mim é número 6. Para você que está olhando do outro lado, o número é 9. Significa que cada um vê a vida sobre o seu ponto de vista. Por isso é que existe um adágio antigo que diz que em toda a história existe 3 versões. A do indivíduo de cá, a do indivíduo de lá e a de Deus. Porque Deus é o todo. Ele não vê em parte. Nós vemos em parte. E o que é pior, julgamos que temos a verdade absoluta. E eu não cedo 1 milímetro a possibilidade de tentar compreender o que o outro está vendo. Então, falta aí a chamada empatia. Chico Xavier desenvolveu muito isso nessa encarnação. O que é empatia? É você aprender a se colocar na cadeira do outro. Uma pessoa chega aqui sofrida na casa espírita, antes de eu olhar para ela para prestar atenção se a camisa dela é vermelha ou azul, se ela é homem ou mulher, se ela tem dinheiro ou não tem dinheiro, antes de qualquer coisa, a minha obrigação é me colocar como alguém que está chegando ali como se fosse eu mesmo. E se a pessoa está desesperada, eu tenho que entender que ela está desesperada, e quem está desesperado não tem nem condição, muitas vezes, nem de argumentar, não tem condição de explicar, não sabe o que está acontecendo, é natural.
É necessário um agente externo, um terapeuta, um psicólogo, um amigo, um motorista, um guarda de trânsito, um policial, que tem um trabalho espetacular. É uma mão amiga que estende. Mas a gente vê aí, já que eu falei do policial, o policial entra, aí ele tem que cumprir a função dele, e a gente não se coloca na posição do policial que quer nos ajudar. Aí tem pessoas que perderam o respeito e batem no policial, porque também a lei respalda esse país nosso que não se define cumprimento de regras. Existe hierarquia, existe necessidade de respeito. Essas histórias de abuso de autoridade, existe? Existe. Como existe abuso do desrespeito. Mas é muito mais fácil você querer amortecer para você continuar fazendo a bagunça que faz parte do seu comportamento. Eu vi um comentário, você que é da área, que eu achei espetacular. Existe os direitos humanos, né? Fizemos um estudo aqui, trouxemos uma pessoa do poder público para falar sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Aí um filósofo disse, que dia que eles vão lançar os deveres humanos? Eu achei espetacular. Olha que barato, Marcão. Para lançar essa ideia lá. Marcão é do meio. Os deveres humanos. Não, só queremos direito. Diga-se de passagem, o tempo está acabando, mas eu vou falar. Bem-aventurados varão que é tentado. Porque nós somos tentados na concupiscência. Aonde que tu vai ser tentado? Aonde você tem culpa no cartório. Ponto. Não adianta me oferecer chocolate que não vai dar liga. O Júlio trouxe da Suíça. O Casalberto trouxe um chocolate da Suíça para você. Eu falei assim, manda. Na hora que ele entregar, já tem assim, um monte de gente lá em casa. Que... Eu vou ficar feliz, porque o Júlio trouxe com uma boa intenção, e o povo lá de casa vai destronar o chocolate. Mas para mim. Então eu não vou ter complicação nenhuma com chocolate. Agora outras coisas não põe na frente, não, porque o trem complica. Então nós somos tentados e engodados da própria concupiscência. Pegaram lá? É verdade. Então o Espiritismo inaugura uma fase espetacular, extraordinária. E um dos fundamentos da doutrina espírita, ou do Espiritismo, que é uma doutrina progressista, ela não é ortodoxa, ela é da autonomia plena, autonomia dos grandes filósofos, lá da prisca teologia até caminhar para Rousseau, Kant, o Iluminismo, Allan Kardec, Pestalozzi, etc. Que depois desviou com o materialismo, com as ideologias que surgiram no século XIX e se complicou o sistema. Materialismo que, inclusive, se configura nas próprias universidades, onde Deus foi deixado de lado. Então, briga-se para se ter debates. E a universidade é para isso. Mas eu acho interessante que ninguém levanta uma bandeira e fala assim, vamos estudar a filosofia moral, vamos estudar a teologia, não religiões, no seu sentido tradicional. Mas vamos discutir a filosofia da vida, porque Deus tem tudo. Não se discute. Discute a liberalidade. Podemos debater e falar o que quiser. Mas vocês já observaram que nós não temos interesse nenhum de observar que uma sociedade não se organiza se não houver ordem? Então, o Espiritismo, amigos, se ele agrada ou não, me desculpem, isso não é ponto de vista, é o que está na doutrina. O Espiritismo desenvolve uma moral do dever. Moral do dever. Dever retamente cumprido. O dever no sentido de imposição de classes dominantes, dessas mentes brilhantes que manipulam o povo, que não pensa, embora está caminhando. E por isso esses conflitos todos, uma total infantilidade nas redes sociais, superficialismo. E é muito fácil você atacar pessoas atrás de um tablet. Covardia. Porque ninguém dá nomes.
Porque pode ser processado, não é assim? Então é fácil. Aqui você lança uma bomba e desliga o tablet. Isso é covardia. Isso é falta de moral. Inclusive dá a condição do indivíduo do lado de lá poder se posicionar. Então é desrespeito de todos. Então não há confusão, não tem ordem. Porque, inclusive, a ordem que nós entendemos é a ordem regimental, ditatorial, militar. Eu não estou falando dessa ordem. Embora ela é fundamental para a saúde de uma nação. Nós precisamos da segurança pública. Mas nós precisamos de educação também. Mas enquanto a gente não consegue equilibrar, temos que pensar na segurança. Que começa dentro de casa. O papai que é amiguinho do filho, amigão, vamos combinar, daqui a pouco ele passa por cima de você. Então o pai é o pai, ele não vai deixar de ser pai. O pai é amigo do filho. Aliás, eu falo para o meu filho, eu gostaria de ser o seu melhor amigo. Se você vai me considerar o seu melhor amigo, isso é uma questão sua. Agora eu te garanto uma coisa, eu nunca vou mentir para você. E você vai encontrar muita gente que vai mentir para você. E você pode considerar uma outra coisa, pode contar comigo. Até na morte, conta comigo. Eu vou com você no buraco que for. Certo? Mas eu sou seu pai. Não me desrespeite. Não desrespeite sua mãe. Eu não falo isso para meus filhos, porque eles foram criados assim. Não precisa de discurso. Porque a prática é assim que funciona. Porque se não for assim, amigão, tu veio porque se comprometeu. Estamos aqui prontos para trabalhar juntos. Mas a porta é serventia da casa. Então a casa é minha e da sua mãe. Vocês estão estagiando. No dia que papai e mamãe desencarnar, a casa é suas. Casal Bento, agora você foi na Idade Média. Fui não. Porque graças a Deus eu consigo manter uma casa que há equilíbrio, não tem briga. Todo mundo conversa democraticamente. Todo mundo é amigo. E quando alguém exalta, naturalmente só dá um tempo que depois a ficha cai. Então você luta todo dia para ter equilíbrio. Eu não estou colocando isso aqui como parâmetro, tá bom? Eu estou dizendo que nós precisamos de entender que essa cadeira é do papai, essa cadeira é da mamãe. Eu estou falando de posição. Não tem substituição. O pai é sempre o pai, a mãe sempre será a mãe. O filho sempre será o filho. Os irmãos sempre serão irmãos. Não tem irmão melhor, não tem distinção. Porque é uma questão didática e feita com amor, tá bom? Não é com violência. Graças a Deus, não tem violência. Não tem violência. Porque, pelo exemplo, você arrasta. Você conduz. Então, menininho que fala para a mãe que não vai dormir porque vai ficar no jogo, e já são 11 horas e amanhã ele tem aula, me desculpe, mamãe, mas você está criando errado. Amanhã ele te engole. Porque também não é culpa dele. Porque a mãe terceirizou a educação para o tablet, para a internet. O pai não tem tempo, mas ele tem tempo para sair com os amigos, não tem? Para jogar bola, para ir para o campo, para pescar, para viajar, assim. O filho vai ficando terceirizado. Aí quem vai comprar a consciência do filhinho? Aquela mente brilhante que sabe que ali tem um potencial para amanhã. Não foi assim que os nazistas fizeram? Eles destruíram a família. Eles arrancaram os meninos e criaram uma confusão psicológica nos filhos, dizendo que os pais, não, mas o Estado sim. No nazismo, o pai que ia contra ao partido, os filhos delatavam os pais e eles eram presos e levados à morte. Então, todo o sistema, e observe o que as televisões fazem, todo o sistema que desestrutura a família com mecanismos sutis, sórdidos, na verdade existem interesses outros. E é o que o Brasil, e por isso é que eu voltei ao assunto, o gigante está despertando.
porque esse país tem uma destinação esplendorosa sob o ponto de vista espiritual. Porque por mais que sejamos submundo em muitos aspectos, os países do primeiro mundo não têm o povo que nós temos. Não tem a criatividade, a alegria, a sensibilidade do brasileiro. Não tem. Não tem. Em Minas Gerais, inclusive, nós temos também um diferencial, porque o mineiro é muito acolhedor, não é? Mineiro tem pão de queijo, tem café, tem Juscelino Kubitschek, tem Milton Nascimento, não tem? Como pode o peixe vivo viver fora d'água, né? Nós temos a Inconfidência Mineira, os Inconfidentes que nos visitam nessa noite. E nós temos também Francisco Cândido Xavier. Mas nós temos Eurípides Barçanufo. Mas tem muita gente boa aqui em Minas. Como nós temos aqui uma história de cidades que foram construídas pelo sofrimento dos escravos, os negros que vieram para o Brasil. Porque a raça brasileira ela foi fundamentada pelos negros, pelos índios e pelos degredados portugueses. Assim que nasceu o Brasil. E quem são eles? Se você estudar o Sermão da Montanha, você vai ver Jesus dizendo: bem-aventurados os aflitos, os que têm sede de justiça e os misericordiosos. O Brasil foi fundado por esse povo. E o Brasil não é um lugar que existem as piores pessoas. Isso não é verdade. Nós que reencarnamos no Brasil e que compomos aí mais de 200 milhões de habitantes, sim, apresentamos necessidades muito importantes de educação. Necessidades de disciplina. Porque amor, sentimento, caridade, tudo isso a gente tem de uma forma espontânea. Mas nós brasileiros não entendemos ainda que não se faz uma democracia sem justiça, no seu sentido de compreender as leis e aplicá-las. Que é necessário sermos justos, sermos honestos, sermos trabalhadores, de sol a sol. Sermos aquelas pessoas que vamos, sob o ponto de vista da ética do Evangelho, nos conscientizarmos que o Brasil tem tudo. Tem tudo. Inclusive o que não presta. E o que não serve, nós temos que aprender a deixar que a história consuma. Porque todos os problemas, todas as pedras, todos os óbices que a história desse país ofereceu, estão ficando à beira do caminho. Isso é público e notório. Estando na cadeia, nos hospitais, na desencarnação, porque outros espíritos estão reencarnando. E eles já começam a bradar pela necessidade de um país melhor. Agora, não esperem que isso vá acontecer em pouco tempo. O Brasil só tem 500 anos. Nós temos milênios pela frente. E podem apostar que vamos desencarnar e muitos de nós vamos no mundo espiritual olhar para o Brasil e pedir: Jesus, permita-me voltar. E Ele vai permitir em algumas vezes, em outras não. Talvez até dizendo: vamos reencarnar em outra parte, para que aonde você estiver, você tenha notícia desse Brasil continental. Para que, quando sim, fizermos merecedores, vamos voltar para fazer desse país o que realmente ele merece. O país do Evangelho, o país do amor e da justiça, da dignidade, tendo soberania nacional. Sejam patriotas e não defendam causas. Pensem no único objetivo, que é o Brasil. É assim que Jesus propõe o caminho do meio, que o Espiritismo nos apresenta como o terceiro caminho da redenção. Que Deus nos abençoe, porque temos aí uma tarefa de milênios para realizar. Então não tenham pressa,
não briguem, não permitam que a onda de desesperança visitem vocês, porque isso é fomentado para se criar salvadores que são fantasmas que nunca existiram. Roma nos conta essa história. Todos os grandes impérios nos mostram que o que realmente soergue uma nação não são seus líderes, é o seu povo. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.